Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no quadro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lei de Hooke, que também é um tipo de força, né? A gente conhece muito aí nos livros como uma força, uma lei relacionada à força elástica. Então imagina aqui que você tem um teto, né? Você tem uma mola pendurada nesse teto. A mola está aqui pendurada. Não tem nada puxando a mola para baixo, nem para cima, a gente despreza o peso da mola. Tá bom? Agora, observe a seguinte situação. Alguém pegou essa mola e comprimiu a mola. Fez assim, ó. Pegou essa mola que tinha um comprimento L, tá bom? E comprimiu a mola de um comprimento X. Para que isso acontecesse, essa pessoa precisou fazer uma força F. Existe uma relação entre o F e o X. Olha, vê se não é mais ou menos óbvio. Quanto mais for, pensa que você está empurrando uma mola. Quanto mais você quiser comprimir a mola, mais força você tem que fazer, não é isso? Então é uma relação de proporção direta. E essa relação ela é regida por uma constante K, que eu vou chamar de constante elástica da mola. K é constante elástica. Constante elástica da mola. Tá bom? Significa o quê? Que se eu quiser comprimir, vamos supor que eu queira esticar essa mola agora, ao invés de comprimir, eu queira esticar essa mola de uma distância 2x. O que vai acontecer? Eu vou ter que fazer uma força que é o dobro daquela primeira força que eu fiz. Daí a relação de proporcionalidade. Você faz a força para cima, né, para comprimir a mola vai sempre responder com uma força no sentido contrário. Essa é a reação da mola. Vou chamar aqui de reação. A reação ela tem o mesmo módulo que F, só que o vetor é na direção contrária. Né? Então, se você comprime a mola faz uma força no sentido contrário, no sentido de voltar à posição natural dela. Da mesma maneira, se você puxa a mola assim, no sentido de esticar, né, ela reage com uma força no sentido de voltar à posição natural. Então, se a gente quiser fazer uma representação, essa representação aqui é do módulo, mas se a gente quiser fazer a representação vetorial, fica assim, o vetor F é igual a menos o K, que é um número, vezes o X, que é a direção da deformação, né? Vou fazer um exemplo. Um exemplo assim. Essa mola tem uma constante... qual a unidade da constante elástica? Vamos escrever a unidade aqui da constante elástica. Olha só, a unidade da força é igual à unidade da constante elástica vezes a unidade do deslocamento. A força é dada em newtons, a unidade da constante elástica é o que a gente quer descobrir. E o deslocamento é dado em metros, né? O quanto a mola comprimiu, a deformação da mola é dada em metros, né? Quanto ela comprimiu ou esticou. Então, a unidade da constante elástica é newton por metro. Tá bom? Isso aqui já vai ajudar no nosso exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo 1. Você tem aqui uma mola presa numa parede, tá bom? Uma mola presa numa parede, a constante elástica dessa mola é de 1000 newtons por metro. Você puxa essa mola com uma força de 100 newtons. Fez uma força de 100 newtons na mola. A pergunta é, de quanto é a deformação da mola? De quanto é o X? Ou quanto vale esse delta X? Vou chamar só de X. Quanto vale o X? A gente já sabe que a lei de Hooke diz o seguinte. A lei de Hooke diz que a força, o módulo da força, é igual ao produto entre a constante elástica e a deformação. A força vale quanto? Vale 100, a gente já sabe. A mola, a constante elástica da mola é igual a 1000. A mola tem constante elástica igual a 1000. Aqui a gente consegue achar o X. X é igual a 100 dividido por 1000, que é igual a 0,1 metros. Ou seja, o X é igual a 10 centímetros. Está aí o nosso exemplo. Beleza?
Um grande abraço e até a próxima aula.